Oi, este vídeo aqui é a primeira parte da Maratona de Carnaval edição 2020. Na verdade, uma leitura comentada a respeito do livro Desde que o Samba é Samba, escrito por Paulo Lins. Minha primeira experiência nesse tipo de desafio de ficar horas e horas acordado para cumprir metas de leitura. Bom pessoal, realmente até hoje eu nunca topei fazer esse tipo de desafio literário, as famosas maratona de carnaval, onde o objetivo, claro, né, é em vez de aproveitar a folia, passar os 4 dias pulando ali na rua, ficar na verdade em casa ainda, lendo cada vez mais. Ou seja, pegar por exemplo um grande de um calhamaço e dividir ao longo dos 4 dias aqui do carnaval. Ou então apelar para pequenos livros curtos e ler uma grande quantidade possível, sempre forçando a barra e sem muitas paradas, né? É exagerar realmente no ritmo de leitura. Mas você pode até se perguntar, poxa, se eu sou um booktuber, por que eu nunca fiz isso, né? Na verdade, eu não gosto muito de forçar a barra. Eu prefiro ler mais quando dá vontade mesmo, tipo, eu preciso continuar a leitura daquele outro livro ou ler vários contos, porque vocês sabem, né, aqui no canal a gente valoriza bastante os contos, então eu sempre estou lendo histórias variadas, porque eu pego um continho pequeno, poucas páginas, já parto para outro, e às vezes é até rotineiro isso, mas não é tão forçado quanto é realmente pegar um livro e tentar liquidar com ele numa tacada só, de maneira rápida. Realmente, eu nunca curti isso. Quando eu era mais jovem, eu até fazia isso, né? Pegava um livro fininho, começava a ler de manhã, e me estendia até a tarde, depois do almoço, liquidava com o assunto rapidamente, mesmo num dia. Mas hoje em dia, que eu já estou um pouco mais velhaco, eu estou um pouco cansado para fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, esse ano eu topei. Vou fazer sim um desafio literário, uma maratona de carnaval. Mas claro, eu optei por fazer algo bem temático, que se relacionasse com certeza ao carnaval. Ou seja, uma história de não ficção que contasse as histórias da origem do samba, do carnaval em si, ou então uma história ficcional como essa do Paulo Lins, que realmente trata do começo do carnaval. E portanto, é o que a gente vai ver aqui. Claro, eu também fiz aquele esquema de fazer um videovlog, onde eu vou... Videovlog? Não, é vlog mesmo, né? Videolog, que eu vou registrando no decorrer das horas de leitura o que eu estou achando da história, fazendo pequenos pitacos ou não. Tem uma sequência, se não me engano, de 5 ou 4 entradas que eu vou mostrar para vocês aqui do que está acontecendo, do que aconteceu nas últimas horas. Eu já estou gravando isso depois, e ao final dessa sequência de entradas eu vou fazer uma pequena visão geral do que eu estou achando por enquanto aqui desse livro do Paulo Lins. Vamos lá conferir o que eu achei no comecinho do livro. Bom pessoal, então vamos ao registro da primeira entrada aqui do vlog de leitura do livro Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins. E já começo atrasado. Já é 1 da manhã de sábado e portanto já foi a primeira escola, Barroca Zona Sul, e já começou a segunda, Tom Maior, a desfilar lá no Sambódromo de São Paulo, ou mais aqui mesmo, né, porque eu sou pertinho aqui de São Paulo. Enfim, vou começar a leitura somente agora e vamos ver no que vai dar. Por enquanto está meio mal enquadrado aqui a imagem, mas tudo bem, não tem problema. Daqui a pouco eu volto. Ok, passada a primeira hora de leitura, já posso dizer que já conheci bastante personagens aqui da história. Vamos ver se eu lembro todo mundo. Sodré, Valdemar, Valdirene, Brancura, Tia Amélia, Ivete e só. Todo mundo está presente aqui, os primeiros que foram apresentados. E claro, já dá para perceber alguma coisa bastante interessante pelo que eles são. Por exemplo, o Brancura é um cafetão, a Valdirene uma prostituta. Já o Sodré e o Valdemar, quem eles são? Os apaixonados pela prostituta. E aí já dá para imaginar a primeira confusão que a gente tem logo na abertura da história, que é com certeza óbvio, né? Valdirene é o do tipo da profissional do ramo que se interessa pelos clientes. Só que, ao mesmo tempo, né? Ela faz com que os dois homens, Sodré e Valdemar, meio que se vinguem do cafetão dela. Tipo, vamos tirar esse sujeito da praça, vou ficar com você, amor. Só que, claro, são dois. E aí a coisa fica interessante porque, obviamente, um vai querer se livrar do outro para depois matar o cafetão dela. Uma coisa bem tradicional, né? Um clima bem violento logo de cara. Mas dá para dizer também que a história é leve, por incrível que pareça. A maneira que a história é narrada pelo Paulo Lins é simples, não tem nada demais, não tem nenhum rococó, é bem direto, seco
e também fala de sexo assim, bem à vontade, sem nenhum cuidado. O que realmente deixa todo o texto bastante interessante de ser lido, bem fácil mesmo, tranquilo. Por isso eu acho que eu passei a primeira hora sem nenhum percalço aqui na leitura. Estou gostando da história, bastante interessante, envolvente, porque os personagens são atraentes, com certeza. Mas tem também a pegadinha, né? No fundo, né? Os dois manés eram manés mesmo. Porque com certeza o cafetão, o Brancura é que estava dominando toda a situação e Valdirene estava apenas fazendo jogo de cena, aproveitando bastante da ingenuidade dos dois idiotas. Claro que iam se matar um ao outro e deixar a barra livre para o cafetão. Ou seja, daí a gente já percebe que uma situação de vingança com certeza vai aparecer mais para a frente da história. Mas também tem um detalhe, né? Valdirene não está na boa, não, porque o Brancura, que é o cafetão, vai passar a perna nela também, por questões talvez amorosas ou quase isso. Brancura, claro, é um cafetão, tem algumas pendências com a polícia e ele precisa resolver uma urgente, que aí tem a ver com a Ivete. Aliás, antes de falar da Ivete, né, deixa eu falar da tia Amélia, que é a mãe do Valdemar, que ficou bem em destaque a presença dela como uma mulher independente, né, que criou o filho sozinha, tinha um filho mais velho que já tinha falecido porque já se envolvia lá com o baixo meretrício e praticamente o filho mais novo ia repetir a mesma situação. Ah, vale lembrar, né? Idade dos personagens. Todo mundo parece assim, um pouco mais velho, na casa dos 30, claro, Tia Amélia talvez tenha um pouco mais. E com certeza o Valdemar é o jovem da história, por enquanto a Ivete também é novinha. Mas o que vale sim a atuação da tia Amélia é bastante interessante e com certeza ela vai aparecer bastante ainda na história. Ela inclusive aplica um grande de um corretivo em seu filho depois que a história lá entre ele e Sodré é resolvida e no fundo ninguém acaba morrendo. Mas interessante é que se, no final das contas, né, a importância da Dona Amélia aí foi que quando o Sodré ameaçou matá-la junto com Valdemar ao mesmo tempo, né, já que quer proteger o seu filho, vai morrer os dois, né? Brancura toma as dores dela porque não se mexe com mulher direita. Uma coisa bem interessante que aconteceu aqui no comecinho também da história. Mas continuando onde eu tinha parado, que temos a Ivete, a presença de Ivete aqui na história. E isso, claro, tem a ver com Brancura, que ele foi um homem mais maduro, foi atrás de uma meninota, 15 aninhos de idade. E claro, a polícia não gostou, foi denunciado, coisa e tal. Enfim, traduzindo, resumindo o ponto dessa história, né? Ou ele casa ou vai em cana. Claro que ele preferiu casar e aproveitar também para se acertar. Detalhe, né? Valdemar também foi acertado pela própria mãe, né? Ela chamou os homens da família e fez com que eles dessem um belo de um corretivo no filho. Pelo jeito, ele também tomou rumo na vida. Só que, claro, nós temos dois lados que estão tentando se endireitar. O Brancura e o Valdemar. Só que temos esse elemento da Ivete, aquela garotinha fogosa, tanto quanto é Valdirene, só que uma mulher muito mais madura. Ou seja, opa, deu problema aqui na câmera, interrompeu a gravação aqui no meu celular. Mas enfim, como eu estava dizendo, temos um triângulo amoroso constituído aqui, talvez vire até um quarteto numa outra situação, mas a história está prometendo porque parece que teremos bons desdobramentos. O que eu posso dizer a respeito aqui do começo também da história é que, por enquanto, a questão do samba apareceu timidamente. Aliás, de propósito, eu fiquei lendo até aparecer alguma coisa referente ao grande assunto aqui temático da maratona de carnaval, o samba, né? Finalmente sim, nos últimos momentos aqui dos capítulos que eu li, apareceu a questão do samba, que realmente Brancura, ele tem a tendência assim a escrever sambas. Inclusive, ele na última parte que eu li, ele está procurando um bom parceiro para constituir, então, claro, uma carreira nessa área musical. Ou seja, o samba apareceu agora finalmente, depois de muita coisa das histórias dos personagens. Também uma coisa que merece destaque aqui, que também se destacou bastante nesses últimos momentos, foi a questão das religiões. Temos um misto aqui de umbanda com candomblé, espiritismo, catolicismo um pouquinho bem de leve, mas temos uma questão que sim, isso tudo vai ser importante durante toda essa narrativa aqui do Paulo Lins. Também promete muita coisa e eu tô meio naquelas de sem entender muito porque eu não manjo nada dessas religiões, aliás, de nenhuma religião eu manjo, então realmente muita coisa aqui me soa estranho e claro, vou ler com interesse também para ver se aprendo alguma coisa no final das contas, né? Bom,
Vou continuar a leitura, vamos ver o que acontece daqui a pouco. Eu não sei agora o que está acontecendo ali no desfile, porque eu desliguei a TV, claro, para não tirar a minha atenção, mas já deve estar rolando a terceira escola de samba da noite. Bom, pessoal, agora são 4h30 da manhã e finalmente terminei a segunda parte de leitura aqui do livro. E claro, demorei bastante dessa vez, porque principalmente eu fiz uma pequena pausa, dei uma olhada no desfile que está rolando aqui atrás e pude constatar aquela coisa super tradicional que sempre acontece, né? Problemas para as escolas, sim. Durante a terceira a desfilar, que foi a Dragões da Real, um dos carros lá se enroscou na fiação elétrica e deu problema para a escola seguinte, que é a que está vendo aqui atrás, a Mancha Verde. Demoraram muito para entrar, está quase acabando o desfile agora e realmente não sei quanto tempo passou. Um problema para eles, né? Não é nosso, a gente precisa apenas ler o livro e dessa vez, sim, as partes lidas foram um pouquinho mais devagar. Tudo se concentrou agora na história do personagem talvez principal, que é o Brancura. A gente ficou sabendo do passado dele, como ele virou um belo de um cafetão. Na verdade, uma história bastante interessante, uma história que até se repetiu, porque o seu pai também era um cafetão, o Rafael. E olha só curioso, né? Quando sua mãe, a Apolônia, ficou grávida, o pai resolveu pular fora do barco, sumiu na vida. Pois é, a mãe até agradeceu isso porque sabia que ele não era boa pisca. Acontece que ele voltou exatamente aos 15 anos de idade do filho, do Brancura. E o que ele fez? Bom, ele precisava ter certeza que o filho não era viado e levou ele para o puteiro, literalmente. Ó, você vai transar, senão não vai dar certo. Claro que foi um belo de um trauma para o garoto, se bem que foi com uma bela de uma profissional chamada Fátima, que olha só que curioso, é a mãe de Valdirene. Pois é, coisas da vida, né? Foi por causa disso que depois ele acabou virando o cafetão da Valdirene, porque ele era um homem forte, capaz de bancar as prostitutas, ter o seu próprio, digamos assim, quadro de funcionárias. Literalmente. Pois é, com o apoio do seu pai Rafael e com a mãe de Valdirene, a Fátima, ele iniciou na sua carreira da cafetinagem. Olha que coisa bacana, linda coisa passada de pai para filho. Vou fazer o quê, né? Mas basicamente foi isso que tivemos aqui nesse lote de história. Claro, né? Ele sempre tentando tomar rumo na vida depois que se casou com a Ivete, tentando compor alguma coisa. Aliás, no comecinho desses capítulos que eu li agora, deu um destaque para um certo compositor chamado Silva, que a gente não entendeu ainda direito. A gente é ótimo, eu não entendi direito o que está acontecendo por enquanto nessa história. Por que ele tem tanto destaque? Será que é uma pessoa real? Não sei, entendi ainda. Ele faz parceria, o Silva, com o Bastos. E apesar do quando se mostra uma letra de música aqui, eu não reconheci nada ainda. Não sei se aquilo é real ou é ficção. De fato, não dá para entender por enquanto. Mas o que vale sim é que o Brancura tenta se acertar e depois encontra um emprego bom como estivador. Depois é promovido, coisa e tal. E quando ele vai comemorar que tá bem de vida, o que ele faz? Ele volta a frequentar os bares. Mas os santos lá da religião sempre tinham dito para ele: não volta para lá que vai dar problema. Dito e feito. Teve uma quizumba danada quando a Ivete, toda enciumada, foi buscar o marido lá no bar. Aí apareceu o Valdirene, apareceu polícia, a Ivete foi presa, uma salada danada, aliás, momentos engraçadíssimos. E vale frisar, né, que todos esses capítulos que eu li agora, muitos deles, têm várias coisas engraçadíssimas, principalmente com relação a sexo. Olha só que coisa curiosa também. De qualquer forma, acabou esse lote de capítulos aqui com ele dizendo que, não, chega disso, talvez eu tenha que voltar mesmo para a vida. Agora fica o suspense, será que sim ou será que não? E eu realmente estou na curiosidade e quero ver como a história vai se desenvolver para os próximos lances. Enfim, vamos ver se eu ainda leio hoje ainda os próximos capítulos, se não, somente amanhã. Enfim, vamos ver, né? Pois é, acabei lendo mais um pouco e as escolas acabaram de terminar os desfiles de hoje. Passaram então a acadêmicos do Tatuapé, Império da Casa Verde e a X9 paulistana. De todas as três não vi sequer um segundo do desfile delas. A TV ficou desligada e fiquei fazendo um monte de coisa. Aliás, eu tinha terminado, né, parado realmente de ler, tinha desistido, deixado só para os próximos dias. Mas depois eu pensei, né, tá fluindo tão bem o texto, né, não tá difícil de ser lido, tá divertido, por que não continuar? Foi o que eu fiz e voltei então para as aventuras de Brancura. Pois é, na verdade a gente pode sim afirmar que ele é o grande protagonista aqui dessa história. Lá no começo parecia que os outros personagens que estavam lá no início seriam também bem importantes, como o Sodré e também o Valdemar.
Bom, no caso, o Sodré até apareceu, mas antes de falar sobre ele, vamos falar que o Brancura realmente desistiu da Ivete, a pequena ninfeta. Aliás, eu acabei não dizendo lá na outra entrada que ela, quando brigou com Valdirene, aquela confusão toda e baixou a polícia, né? Ela acabou sendo presa e Valdirene, toda espertona, fingiu desmaiar e quando pintou a oportunidade saiu correndo da polícia. Muito espertinha. Mas, realmente, Brancura desistiu da Ivete e passou a pensar novamente em voltar para Valdirene. Só que ela fez Corpo Duro. Aliás, né, uma boa referência à profissão dela, mas enfim, não importa. Ela realmente não quis assunto com o Mané, que largou ela de maneira precipitada, não deu satisfação. Ela jogou isso na cara dele. Na verdade, ela partiu por uma certa vingancinha, né? Fez de tudo para magoar o pobre do cara. E sim, na verdade, até uma maluquice de cidadão apaixonado, né? Ele tentou, né, entrar na fila lá do puteiro para poder transar com ela, mas ela falava: "Não, agenda lotada, não dá". Ou então, em outro dia que foi pior ainda, né? Tava cheio de cliente lá, 10 caras foram entrando no quartinho para literalmente, com ela, e o pobre do Brancura só lá ouvindo os gemidos, né? Aquelas frases que ele sabia que ela só dizia para ele nos bons momentos do lesco-lesco. Enfim, foi uma baita de uma vingança absurda. E claro, ele só fez tudo aquilo porque de fato ele ama a Valdirene, né? E também, claro, ela percebeu isso. Foi uma bela uma sacanagem mesmo, também muito divertida. Aí depois, eu preciso também lembrar que eu também não disse que certas fofocas, né, diziam que para o Brancura que Valdirene voltou a ter alguma coisa com o Sodré. Lembra que Sodré e Valdemar, lá no começo da história, queriam ficar com ela a qualquer custo, né? E se livrar do cafetão, claro, o Brancura. Bom, Sodré voltou a viver ali na vida então de Valdirene. O que então Brancura fez? Né? Um dia, percebendo que ele estava ali desprevenido, literalmente partiu com dois pés nas costas do adversário. Pois é, e claro, agora Sodré jura vingança, quer matar de qualquer jeito Brancura. Só que por enquanto, nesse trecho que eu li, ainda não praticou o seu ato vingativo, porque, claro, a história ofereceu pra gente um flashback muito interessante, muito engraçado a respeito do Sodré, que eu também não havia dito, né? Ele é um branquelo e é um português. E a gente fica imaginando, puxa, um cara que gostava tanto de Valdirene, né? Aquela paixão infinita, né? Capaz de até matar a pedido dela um adversário, dois inclusive. Esse cara deve ser puro amor, né? Mas não, quando a gente descobre desde a sua a infância também, que ele tinha problemas na escola, alguma coisa assim, depois na adolescência, e quando descobriu, enfim, os prazeres do sexo e também outras coisitas mais, tipo plantinhas. Cara, é sensacional o que é dito. É um tom completamente fora da caixinha que o Paulo Lins oferece pra gente aqui no texto. Realmente parece que ele falou: não, deixa eu zoar bastante aqui com o passado do Sodré, que é muito divertido mesmo. Realmente, nesse ponto da leitura, eu falei: é pra levar a sério esse livro? Não sei, fiquei na dúvida. Mas de qualquer forma, agora temos o suspense da vingança ou não de Sodré para com Brancura. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã eu vou acabar lendo. Bom, então isso é o que eu tinha para dizer para vocês aqui nos vídeos de leitura comentada. Mas acho que eu vou fazer agora também uma avaliação no formato mais tradicional, com a câmera ali ligada, não a câmera do celular, né? A câmera oficial aqui do canal. E vamos ver se fica uma aparência melhor, né? Porque esse negócio aqui dói o pescoço ficar com o telefone aqui na cara. Poxa, eu nunca fiz isso, primeira vez. Vamos ver. Bom, pessoal, eu acho que ficou bem evidente para vocês que, de fato, eu estou curtindo a leitura aqui do livro. Está sendo divertido, principalmente, e a narrativa do Paulo Lins é realmente bem fluida. A gente não engasga. A gente não, eu não me engasgo durante a leitura. Não tem nada de complicado, muito pelo contrário. É bem simples mesmo. E, aliás, eu nem sei se na famosa obra dele, Cidade de Deus, também vai nesta pegada. Acredito que talvez sim, né? Porque ela não deve ter mudado tanto assim para uma obra para outra. Acho que é o estilo narrativo mesmo do autor. Mas, de qualquer forma,
eu achava que ia ser um pouquinho difícil, com termos talvez complicados, principalmente porque tem muita coisa relacionada à religião aqui, candomblé, umbanda e outras coisitas. Eu achava que eu ia talvez sentir alguma coisa um pouco dificultosa, podemos dizer, na leitura. Mas não, na verdade é super simples, e nas questões religiosas, nada que eu fique pensando, tipo, como é que é mesmo aquela coisa que foi dito antes? Ah, já esqueci, preciso ler de novo. Não, tá tudo muito simples mesmo. E na verdade, os grandes personagens que temos aqui, está sendo muito interessante acompanhar as aventuras, principalmente do protagonista, o Brancura, que na verdade é um homem negro e, aliás, não foi dito ainda por que ele tem esse apelido. Talvez seja informado depois, mas que na verdade nem faz falta, para falar a verdade. E claro, os outros personagens também são bastante interessantes. Não tem nada de profundo, precisamos deixar bem claro. Realmente é um livro que não tem grandes perspectivas de fazer a gente pensar. Claro, de vez em quando tem umas questõezinhas sociais, um pitaco aqui um pouco mais forçado, a gente pode até perceber talvez uma opinião do autor mesmo, não é? Uma questão de contexto ali dos personagens, mas de qualquer forma não tem nada de tenso aqui, embora, falando em tensão, né, tenha muita violência, às vezes um pouco explícita aqui, mas pelo menos de falar. Os personagens falam que vão cometer uma violência, mas de fato, isso não acontece. Realmente é uma história leve. Porém, já do lado do sexo, tem bastante passagem aqui completamente despudoradas. Não é coisa muito grosseira. Na verdade, tem uma configuração de fazer graça em cima do sexo. Principalmente nessa última entrada que eu mostrei para vocês. Realmente foi um absurdo a respeito de um dos personagens aqui, o Sodré, que realmente era uma coisa para lá de exagerado, quase over. Eu tenho certeza que o Paulo Lins ele carregou um pouco mais nas tintas quando ele descreveu o passado desse específico personagem. Mas mesmo com os outros, com o próprio Brancura e as mulheres da sua vida, também já tinha umas coisinhas por aí. Claro, provavelmente no restante do livro também vai ter muita coisa ainda relacionada ao sexo livre e despudorado, com certeza. Sim, uma das grandes coisas aqui presentes. Agora, uma coisa que eu posso criticar um pouquinho é que quando a gente lê essas informações aqui na quarta capa, a gente pensa que a gente vai ter muita conexão com a história realmente do samba carioca, como se formou as primeiras escolas de samba, também bastante coisa relacionada ao samba em si. De fato, não tem nada disso aqui, pelo menos nesse primeiro terço de história lida. Eu cheguei até as 100 páginas. Por enquanto, não tem nada. As únicas referências musicais aqui são algumas letras de música que os personagens aqui criam. Eles são compositores de samba. E tirando isso, não tem nada. Não há uma situação evidente de personagens que inclusive estão citados aqui na quarta capa. Vários personagens famosos da cultura do samba carioca. Realmente não mesmo. Aliás, deixa eu reler aqui para vocês um trechinho. Personagens como Brancura, Sodré, Valdirene, Pidê e Pixinguinha mesclam-se com Manuel Bandeira, Ismael Silva, Augusto Frederico Smith, Heitor dos Prazeres, entre outros. Ou seja, esses personagens que a gente realmente conhece, que são verídicos, verdadeiros, não, de fato não apareceram até agora. Brancura, Sodré, Valdirene e Bidê são, claro, personagens ficcionais aqui da obra do Paulo Lins. Ou seja, na verdade está faltando essa conexão. Eu pensava que realmente existia bastante coisa que talvez até atrapalhasse o ritmo da história em si. Ou seja, ia injetar muita informação histórica e ia ficar aquela coisa meio insossa. Sempre lembrando, né, que eu li ano passado Os Miseráveis e a grande obra do Victor Hugo é justamente isso, né? Folheada com muita coisa que aconteceu de fato lá na França. E no caso, o escritor francês carrega muito em colocar dados muito precisos do que aconteceu por lá, porque ele era realmente uma espécie de historiador lá do seu tempo. Ele manjava do que ele estava escrevendo a respeito das coisas que aconteciam ali, principalmente em Paris e arredores. Ou seja, ele manjava muito e fazia questão de colocar tudo isso bem detalhado, gastando muitas e muitas páginas. Eu pensava que acontecia algo parecido, claro, não com tanta intensidade, né? Porque é um livro muito mais curto, mas também ia ter algumas coisinhas, digamos assim, entre aspas, chatas, que iam enrolar bastante o texto. Mas na verdade isso não acontece, muito pelo contrário, eu estou sentindo falta. Literalmente, podia ter algo mais específico sobre a cultura do samba carioca. Estou sentindo falta mesmo. Talvez seja um problema aqui do texto.
talvez ele não se leve muito a sério. Aliás, ele não se leva a sério nessas passagens sexuais que são super forçadas. Com certeza ele quer que o leitor ria, porque é um absurdo completo, principalmente essa última parte aqui, como eu já comentei, do personagem Sodré. Bom, no apanhado geral vocês sabem que Brancura é um cafetão que tinha Valdirene como sua prostituta mor, depois ele se separa dela, tem um certo... um certo não, ele se casa com uma ninfeta lá, Ivete, mas tem essa questão do Sodré, que eu falei bastante agora, e também de Valdemar, que eram seus inimigos lá do começo da história. Tudo então tá uma coisa meio de um pequeno núcleo onde toda a história se desenvolve e realmente não se conecta com o resto do Rio de Janeiro. Aliás, fazendo uma referência à época que acontece essa história, é informado que tudo acontece em 1928, mas tirando isso, não tem mais nenhuma outra referência, inclusive da própria cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem poucas situações onde a gente pensa, realmente estamos lá, por ali naqueles bairros cariocas. Realmente algo bem en passant mesmo. Como eu disse, talvez um ponto fraco aqui dessa obra seja isso, a falta de referências históricas. Mas de qualquer forma, eu estou gostando, é um livro divertido, completamente para a gente esquecer dos problemas, porque é um livro completamente leve. A melhor definição que eu posso dizer a respeito dessa história aqui. Como eu já frisei, né? Eu acho que o autor não se leva a sério aqui nessa sua narrativa. Ele quer mais divertir quem está lendo o seu texto. Bom, enfim, o planejado era usar os 4 dias do carnaval para ler toda essa obra de 300 páginas. Mas, como nessa primeira noite eu já li 100, provavelmente eu vou usar os 2 próximos dias de desfile para também ler o restante. Com certeza vai ser fácil e eu não vou flopar. Que bom, né? Inaugurando um novo projeto aqui no canal, poder cumprir a meta fácil, fácil. Quem sabe ano que vem eu até coloque mais outros livros para ler também em 4 dias de folia. De qualquer forma, estou me divertindo com isso, estou gostando da experiência, espero que vocês possam acompanhar junto comigo esse início de projeto. Amanhã eu posto mais um vídeo aqui com mais vlogs a respeito do meu andamento de leitura, meus comentários por lá e com certeza ao final do vídeo mais uma visão geral da história. Então, até amanhã.